França, insanos, inapropriados, inigualáveis, geopolítica da raiva. Eu não sei sobre o que é esse vídeo. Eu acho muito estranho que eu tenho visto algumas pessoas falando que os franceses são covardes. Isso é um entendimento meio dos... Eles são há pelo menos uns 50 anos. Mentira, eles não são. Eles estão oprimindo uma galera na África até hoje, beleza? Estados Unidos sobre como a história funciona. Santa Joana d'Arc era francesa e eu não vou ouvir desrespeitos e estereótipos contra ela quando posso eu mesmo usar ou inventar estereótipos a favor dela. Isso não é um artigo, eu não serei imparcial, isso é um sermão sobre a necessidade de descer a porrada, a vantagem inefável do ódio e uma homilia sobre a sacralidade do desmantelo no sistema internacional. Eu sou um devoto absurdo da donzela de Orleans e se você espera nuance, sanidade ou respeito por alemães ou os bastardos de Anjou, também chamados por filisteus e defensores dessa calhorda traidora de Plantagenetas, eu sugiro que você veja outro vídeo. Eu vim... Amigo, guerra que acabou. Troca... achamos o irmão do Matheus Larsan aqui. Beleza, tá todo mundo morto, cara. Todo mundo morto e fracassado, tranquilo? Calma lá, relaxa. Ninguém se importa mais. Pregar o amor dos franceses pela falta de sossego e que comecemos agora. A última pessoa com bom senso na França foi Vercingetorix e depois disso eles descobriram que razão, assim como... Desculpe, amigo. Carlos Magno. Imagina que o seu avô é Charles Martel. O seu pai, Pepino Breve. E você é Carlos Magno. Não sobra pros betinhas que vão dar continuidade à linhagem. Como sanidade é para os fracos. Não dá. Para aqueles que não estão destinados aos livros de história. O episódio mais... É 3 Shed em sequência. Mais emblemático que eu tenho para poder dar para vocês foi que os franceses passaram 100 anos brigando felizes com a Inglaterra a troco de pão e fogo. Haviam plantagenetas, ou seja, ingleses, mais ou menos, em solo francês, e o rei francês decidiu que aquilo era ofensivo pessoalmente a ele, e eu não o culpo. Imediatamente ele lançou uma campanha de extermínio de praga em relação aos bastardos angevinos com pompa e elegância, e os franceses se lançaram para o abate com elan, com pompa, com circunstância. Foram 116 anos de briga, você tem ideia de quanto ódio no seu coração você precisa ter para continuar batendo igual um cafetão em outro país por 3 gerações seguidas? E tá, você pode... Não foi... Só pra... É porque quando a gente fala de guerra, as pessoas têm a ideia de que é uma guerra contínua. Tipo, como a gente tem hoje os conflitos desde o século XIX, sabe? É um conflito contínuo. Foram 100 anos de guerra. 100 anos de guerra, mas, tipo, conflitos espaçados. Não foram 100 anos, literalmente, em trincheira. Só pra... Tipo, pausas longas, inclusive. Então, só pra... localizar, porque é um outro conceito de guerra. E tem muita gente que não tem essa... sabe uma coisa engraçada, uma curiosidade aleatória? Existem pessoas que não conseguem ter noção da história. Existem pessoas que não conseguem compreender o quão antigo é, sei lá, Napoleão. Sabe? Porque não tem uma boa noção de história. Isso é bizarro. Não. Eu tô falando... Não consegue visualizar a história. Tipo, Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra... não consegue compreender o tempo. Isso é um negócio bizarro, sabe? Porque eu tenho por mim que eu sempre compreendi bem o tempo. Sempre consegui compreender bem o passado, essas passões. O espaço de tempo que as coisas acontecem. Falar sobre Agincourt e sobre Crécy, mas eles morreram fazendo o que eles gostavam enquanto estavam vivos. Sendo extremamente agressivos, desnecessariamente... A maior parte das pessoas são assim. Beligerantes e com pouco bom senso para outras ideias que não uma carga de cavalaria frontal. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a violência não é pequena. E eles foram tão insanos e como Stalin, vizinhos alemães, que fariam até eu, um notório odiador do Sacro Império Romano Germânico, pedir para eles se acalmarem. Você talvez não saiba sobre o Sacro Império Romano Germânico. Eu preciso que você saiba 1 minuto para poder explicar o evangelho do ódio contra essa fraude estatal que foi o SIRG, a Alemanha. Você não vai falar mal do Sacro Império Romano Germânico aqui, né? Você não vai defender porra dos cookies da França e vai atacar o base do Sacro Império Romano Germânico, né? Não, né? Calma lá, né, amigão? Baixa a bolinha, relaxa. Reduz-se a sua insignificância, tranquilo? Calma lá. Minuto para poder explicar o evangelho do ódio contra essa fraude estatal que foi o SIRG. A Alemanha medieval merece tudo que a França fez com ele. Uma coleção...
A França, eu gosto tanto da França que eu gostaria que ela fosse fragmentada em 115 países, beleza? Precária de castelos cobrando impostos, um desperdício de terreno que só servia para encarecer os produtos entre a França e a Polônia. Gay, gay. Eu sou opinião é gay, beleza? Opinião é de gay. Pô, para, calma lá, né? Era um lugar tão miserável e cagado que ninguém invadia porque não valia a pena. E eles não faziam quase nada com os vizinhos porque eles eram deprimidos demais para invadir outros países porque as mulheres de lá eram muito feias. A Guerra dos 30 Anos, um dos eventos Ai, não foi sacro nem império. Não, foi sacro, foi império e foi romano. mais destruidores de Voltaire é um lixo. toda a Europa, foi visto como uma misericórdia por boa parte da população, porque entre os mais destruidores de outros países, porque as mulheres de lá eram muito feias. A Guerra dos 30 Anos, um dos eventos mais destruidores de toda a Europa, foi visto como uma misericórdia por boa parte da população, porque era uma desculpa para morrer mais cedo. A única Continua. exceção que eu abro para essas regras são os prussianos, porque eles são a única raça daquele desafortunado espaço geográfico que eu considero humanos. Calma, p... Nossa senhora. Pelo amor de Deus. Todo respeito à Bavária, beleza? Aos saxões. Não, mano, é muita hipérbole e falácia, cara, em pouco vídeo. Tá entendendo? Tipo, ai, a Prússia, ai, adoro a Prússia, nossa, 2050 anos gostando da Prússia, tipo. Pô, Neng, vai lá, né? Baixa a bolinha, relaxa. Cadê aqui? Tem um vídeo, tem um shitpost que eu preciso achar aqui. Aqui, ó. Ai, base de Prússia. Desculpa, amigo. A Prússia é um poço de esquizofrenia. Geração após geração, a Prússia embarca em algum tipo de esquizofrenia, enquanto a Bavária segue sendo a mesma. Based e católica. Sai daqui. Não, pelo amor de Deus. O cara vai defender Prússia aqui, mano. Sai daqui. Vai ser... Oh, mas a Prússia foi based. A Prússia não existe mais. Beleza? A Prússia não existe mais. Sabe o que a Prússia é? Polônia. Lamento. A realidade se impõe. Tranquilo? Forte abraço. Eles só são feios. No Sacro Império Romano Germânico, você não conseguia separar os nobres dos camponeses e as mulheres das cabras. Não que fizesse muita diferença na noite de núpcia do camponês. Eles merecem o bullying. A cultura que a gente conhece hoje é a Bavária. Literalmente a Bavária. Porque a maior parte da Prússia, que havia restado, se tornou comunista. DDR. Isso abriu espaço para que a cultura da Bavária se tornasse predominante na Alemanha Ocidental. Então a gente hoje olha para a Alemanha e vê eles, bom, parte como nazistas, parte como alcoólatras, muito porque a Bavária teve muito espaço para dominar culturalmente e economicamente a Alemanha, sabe? A indústria automotiva da Alemanha é toda da Bavária. Então, tipo, a Bavária basicamente se tornou a powerhouse da Alemanha. Agora, a Prússia morreu. A Prússia foi assassinada. Por méritos próprios, né? Tipo, a Prússia buscou o combate, buscou o contato e se f... processo. Então, não sobrou nada pro Betinha da Prússia. Feito pela França durante todo o período histórico em questão, mas eu tenho que admitir que no final dos 30 anos ali, talvez a coisa tenha ficado meio desafortunada. Agradeço a Westfália, Hamburgo e Frankfurt pelo que você entende hoje como comércio / capitalismo. Agradeço a Bavária o que você chama hoje de cerveja e carro. Exatamente. Porque os crimes de guerra que a França cometeu contra o Sirg nessa guerra foram intensos o suficiente para queimar todo o capital social divino que eles tinham conseguido com as cruzadas. Falando nas cruzadas, os porque tenho que admitir que no final dos 30 anos ali, talvez a coisa tenha ficado meio desafortunada. Porque os crimes de guerra que a França cometeu contra o Sirg nessa guerra foram intensos o suficiente para queimar todo o capital social divino que eles tinham conseguido com as cruzadas. É muito bom, cara. Que frase maravilhosa. Vai fechar a Guerra dos 30 anos. Falando nas cruzadas, os caras conseguiram meter um estado de... Os poloneses lutavam do lado de Napoleão pra mogar esses alemães iluministas vagabundos. Peraí. Lê de novo o que se escreveu. Napoleão ele era iluminista. Napoleão fez o que fez pra espalhar o iluminismo na Europa, caralho. Napoleão não era based. Napoleão era um revolucionário, cara. Verdade no Levante. Pelo amor de Deus, nego. Cercados de sarracenos e dinastias muçulmanas extremamente irritadas por eles terem tomado Jerusalém de volta. Sim, de volta, porque o califado anterior tinha roubado Jerusalém primeiro. Os caras conseguiram meter vários bonecos no Levante. Durou. Não.
Napoleão é provavelmente a figura mais controversa da história, porque, cara, é muito difícil você odiar Napoleão, sabe? É muito fácil você odiar Hitler. É muito difícil você odiar Napoleão. É muito difícil, porque Napoleão, ele era realmente um gênio. Era um gênio político, um gênio militar. Ele era um homem completo, sabe? O Bigode, ele era um gênio político e fez o que fez. Napoleão era um gênio e fez o que fez. Só que os crimes de guerra cometidos por Napoleão são muito menores. Mas muito, muito, muito menores. Então é muito difícil você odiar Napoleão. Você pode discordar de absolutamente tudo que ele defendia, tudo que ele fez, mas é muito difícil você falar, pô, Napoleão é um bosta. Napoleão é foda. Nossa, velho. Não dá, não dá, não dá. Napoleão, pariu. Durou pouco, sim, mas foi eterno enquanto durou. Pelos poderes de Deus E ninguém critica o que Alexandre o Grande fez porque ele matou Persa. Pô, Pérsia. do Ácide serem muito, muito violentos, eles montaram os Estados Cruzados. E pelos poderes de Fromage, Je ne sais quoi e Avec, eles conseguiram colocar cabeças em espigas. Para a maioria dos franceses, a guerra só acaba quando o tataraneto do tataraneto deles buraca a cabeça do seu. O jeito mais fácil que eu tenho para poder resumir as cruzadas é o seguinte, de 1096 a 1099, Não, eu nunca vou comparar persas a seres humanos. o maior laxante do Levante era ouvir alguém falar Bonjour, je suis un français, cabron. Eles são tão viciados em combate que quando eu ouvi alguém falar Bonjour, je suis un français, cabron. Eles são tão viciados em combate que quando o Papa não conseguiu fazer com que eles cruzadassem contra o Levante, eles cruzadaram contra eles mesmos. O resultado dessa crise de abstinência transformada em militarismo foi a Cruzada Albigense, de onde a frase mata geral, se Deus quiser separar é com ele, veio. Nós vemos aqui um desprezo casual pela santidade da vida humana que meio que é a marca registrada dos franceses. A Cruzada Albigense, entre outras coisas, contra os cátaros, que era uma pequena heresia cristã que meio que falava que era ok matar mulher grávida, entre outras coisas. A dedicação Os caras. Quando você analisa as cruzadas pelo prisma protestante ou ateu, ou católico gay, você. Nossa, que absurdo. Quando você começa a compreender um pouco mais o que eram esses conflitos e analisa a Reconquista, você fala, based. Não tem outra resposta. Além de orgulho. Além de admiração. As cruzadas todas. Exceto a quarta, né? Vocês sabem qual que é aquela merda da quarta cruzada, mas a gente releva. Quase todas foram justificadas. Tinha que ser feito. Especialmente a Reconquista. Especialmente a Reconquista. Beleza? Mas a grande cruzada da história foi a Conquista da América. Porque sim, foi uma cruzada. A ação da França por violência e vingança é tão absurda que alterou a linguagem de alguns países vizinhos. Porque beleza, em inglês você pode dizer vengeance, em português você pode dizer vingança ou vendetta, mas em inglês você tem revenge, e em português você tem revanche. Então, eu também não gosto da Cruzada do Norte da Europa, apesar de achar os Cavaleiros Teutônicos fodas. Mas eu tenho meus motivos pra não gostar. Que vem dos franceses. Muitas são as palavras que a gente pode usar para poder descrever a França do período medieval e do começo do período moderno, mas misericordiosa e clemente não estão entre elas. E isso não parou na Idade Média, porque os franceses tinham pouquíssima necessidade de ajudar os americanos na birra deles contra a Inglaterra. Eles tinham perdido, se eu não me engano, boa parte, se não tudo, das colônias além-mar presente na América, mas mesmo assim eles resolveram que era hora de antagonizar os britânicos. O rei da época mandou tropas, navios e dinheiro porque eu quero que a Inglaterra se foda, deixou de ser uma estratégia. Boa, parabéns. Gênio, 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 gênio. O rei. Foi o 16? Desculpa, agora. Nossa, me perdi no tempo aqui. Foi o Luís XVI ou Luís XV que financiou foi Luís XV. Foi o 15 que financiou a Revolução Americana. Isso. Foi ouvir o papo torto dos conselheiros dele. Soca dinheiro no dos revolucionários americanos. Vamos inglês, e quebrou o Estado francês e 10 anos depois a monarquia foi de arrasta. Genial. Bom, ele não tinha como saber que ia dar merda. Mas, porra, eles sabiam que a economia francesa tava indo pro buraco. Eles sabiam. Eles sabiam.
O Porra Jogos mandou. Eu não queria, eu não quero ganhar, eu quero que a Inglaterra perca. Estratégia geopolítica e passou a ser uma imperativa biológica. Até tropas escocesas eles contratavam, unidas apenas pelo ódio comum contra os descendentes do Guilherme Conquistador de 1066. Era tanto ódio no coração que eles tiveram que terceirizar uma parte para os escoceses na velha aliança de 1290 e alguma coisa. 200 anos depois que o Guilherme conquistou o lugar, ainda tinha gente odiando ele. Para você ter uma ideia do quão filho da puta geralmente são os britânicos. Quando o despeito não cabe no Não, calma lá, né? Pô, eu não... Muitas vezes os britânicos têm razão. peito, você se vê aliado com quem você despreza em nome de antagonizar quem você odeia. Geopolítica linda pra caralho. A política externa da França medieval pode ser comparada às cargas de cavalaria que eles tanto amam. A França não para, a França não pensa, a França esmaga. O dinheiro que você gasta, mas rancor você guarda, rancor você nutre. E a França entende essa verdade primal, tá ligado? A necessidade humana por retribuição. Essa ideia de que a raiva é um veneno que você toma esperando que o outro morra só funciona se você não comete 1 ou 3 crimes de guerra pro teu inimigo. Abraço. Eu tenho um livro, caixa enorme, onde eu anoto e guardo os rancores de todas as desfeitas feitas contra mim, e eu tenho que dizer, é Pelo amor de Deus, ô amigo, calma lá, né? terapêutico, porque essas injúrias vão ser cobradas e a história correrá vermelha com o dia da minha retribuição. E a França medieval não era diferente, tá ligado? Vingança é um impulso geopolítico tão importante quanto o realpolitik, porque se o mundo quer te fuder, tudo que você pode fazer é botar no cu do mundo primeiro. Não tem noite traiçoeira que resista a uma carga de cavalaria. E Napoleão, o cara não era nem francês. Napoleão nasceu em Ajácio, que fica Ele era based. e tinha passado de mão entre sicilianos, italianos em geral e franceses, e tinha mudado de lado para os franceses apenas 1 ano antes do nascimento do Napoleão. Então, culturalmente, eles estavam meio isolados e esquisitos ali. Mas bastou ele dar uma fungada no ar francês que ele imediatamente começou a antagonizar alemães e irritar britânicos na África, que estava um mar inteiro e metade de um continente de distância. Antes da França ser a França, os franceses já achavam que a política externa tinha que ser resolvida com desmantelo e horror em larga escala. Carlos o Martelo, chegando com uma cadeira de aço no meio da batalha de Poitiers, saído de um sonho febril da WWE medieval, não me deixa mentir. Isso salvou o Ocidente. Nós, não ironicamente, nós só estamos aqui hoje, todos aqui, nós só estamos aqui hoje por causa de Carlos Martel. É isso. Tipo... a vitória dele em Poitiers nos permite respirar. É isso. Os Omíadas, que tinham avançado, subjugado e derrotado, escravizado tudo, do Levante até a Espanha, não souberam o que acertou eles, porque foi uma cage match brutal em Poitiers. Alguns talvez se perguntem por que os franceses são assim. É alguma coisa na água? Talvez seja o excesso de queijo? É porque é muito estrogênio mesmo. O idioma deles não faz o menor sentido quando você vê a parte escrita. Eu tenho uma teoria científico-antropológica que foi tirada ex cloaca após muitas observações. Minha teoria, as mulheres francesas são lindas pra... Isso faz com que os homens franceses precisam ser conquistadores. Só que ao invés de serem conquistadores de corações, eles acabaram conquistando terrenos no mapa. Aliás, as mulheres francesas são tão lindas que às vezes elas mesmas lideram exércitos. Vamos falar da Joana d'Arc. Calma lá, né, amigão? Calma lá. Agora, Santa Joana d'Arc não era só uma lenda, ela foi uma pessoa real que conseguiu virar um evento traumático ambulatório para britânicos e borgonheses. E eu e meus amigos dizemos foda-se os borgonheses. Eles pegaram Joana d'Arc na trairagem. A menina era pura santidade, encarnada numa máquina de cometer crimes de guerra, e eles meteram ela na fogueira por um detalhe técnico de usar roupa masculina, porque a alternativa era ficar pelada, tá ligado? E os caras tipo, não, mas ela quebrou o juramento, vamos tacar fogo nela. Filhos da p... conseguiram ganhar ela no campo e apelaram pra uma arbitragem escrota pra caralho. Esse período da Guerra dos 100 Anos, onde a Santa Joana d'Arc entrou em campo, foi respeito com Joana d'Arc. Inclusive, curiosidades históricas completamente aleatórias que muito provavelmente vocês já viram em outro lugar. A descendente de Joana d'Arc, do irmão da Joana d'Arc, até hoje ela tem um festival na França que acontece todos os anos. Eu não sei qual do que. E essa descendente, ela veste a armadura medieval em homenagem à sua antepassada. Celebrações em Orleans. Um festival em homenagem à reconquista da cidade na Guerra dos 100 Anos. Na cidade de Orleans, na França, todos os anos. Aí ela se vestiu. Ela vestiu a armadura em homenagem a Joana d'Arc, sua ancestral.
pra caralho de você ver, desde que você estivesse uma distância segura, como Timbuktu ou Karakorum. Santa Joana d'Arc foi uma das primeiras das agora tão famosas jovens empreendedoras. Ela tinha uma excelente startup de fertilização. Ela adubou o solo francês ao integrar britânicos ao solo. Meu Deus, eu amo essa mulher. Ela foi cedo demais por cometer crimes de guerra perto demais do sol. Tem um motivo para depois da Guerra dos 100 Anos a Inglaterra parar de meter o nariz nos assuntos do continente e começar a fazer os assuntos de navegação. E o evento que os traumatizou dessa forma foi uma adolescente semi-pacifista bastante iletrada que não precisava carregar uma espada. Tudo que ela tinha era um estandarte e um rosário, e ela se tornou uma crise existencial nacional para os britânicos e fez as calças de uma nação inteira ficarem marrons. Mitada. Se alguém assim deu prejuízo... Não foi a França que, durante uma batalha, ficou com raiva de um grupo de besteiros e arqueiros deles. Não, França de arqueiro? Não estavam performando bem contra os arqueiros, simplesmente pegou sua cavalaria, deu uma carga contra os próprios besteiros, só para quando chegarem na linha inglesa serem destruídos por arqueiros ingleses. Eu não sei dessa história, eu não lembro disso, mas eu sei que em Agincourt eles foram completamente mogados pelos arqueiros ingleses. Prejuízo para os britânicos. Inclusive eu falei isso em outro corte, que era uma técnica, uma tecnologia tão... O problema é que era tão caro e tão difícil você ter uma legião de... um batalhão de arqueiros que basicamente o Reino Unido só usou a Inglaterra só usou essa porra por 100 anos. Usou durante a Guerra dos 100 Anos arqueiros ingleses, que utilizavam arcos longos, porque é muito difícil. Simplesmente era muito mais barato você largar a porra de uma besta ou um mosquete na mão do candango, que é mais fácil. Pois imagina a hora que eles acharem uma mulher a fim de brigar, tá ligado? A maioria dos brasileiros, quando escuta franceses, já imagina carro virado pro alto, concreto pegando fogo, teta de fora, gritaria e com razão. Então, por favor, meus queridíssimos, não tentem importar esse estereótipo dos Estados Unidos que sacaneia uma das melhores contribuições para a aula de história que eu já tive. A capacidade incrível dos franceses de cometerem barracos históricos com pompa e elegância em quantidades absurdas de violência. Todos os créditos da França foram queimados durante a Revolução Francesa e os seus erros e o iluminismo nos até hoje. Então, não, eu não gosto da França. Sim, se a França fosse deletada, o mundo seria um lugar melhor. É isso. Eles são tão dedicados a essa ideia de ser uma inconveniência massiva para todo mundo ao redor deles que eles têm uma coisa chamada francês por sangue derramado, que é quando eles pegam e adotam pessoas de outra cidadania desde que você mostre uma dedicação e capacidade única em transformar filhos em órfãos. E por que eu tô falando de franceses? E por que eu tô falando de Brasil e a percepção do Brasil com a França? Porque essa dedicação demente à arte de ser um problema não é exclusivamente europeia, é uma coisa extremamente brasileira também. A gente só precisa lembrar disso mais vezes. É só ver que as crianças italianas nascidas após a Segunda Guerra Mundial têm pesadelos com peixeiras às vezes e elas nem sabem por quê. E o Paraguai inteiro procura embaixo da cama para ver se o Duque de Caxias não tá lá. Da última vez que nós tivemos que levantar da cadeira para mostrar quem manda localmente, nós alteramos provavelmente de forma permanente o DNA de um país. E a gente A gente... sobrou muito ainda, né? basicamente levou a guerra nas costas porque a Argentina não tem coragem de fazer o que tem que fazer, então deixa pro pai, que o pai aguenta. O Solano Lopes, o diretor do Uruguai na época lá em questão, ele achou que a gente não ia atirar se ele colocasse crianças na linha de frente. Ele achou... Essa história é triste, mano. No Inimigos da Nação, parte 1 é triste. Porra, vambora. que a gente não era louco, e esse erro ele não vai cometer de novo, e muito menos irão as crianças, tá ligado? E forçando um pouco, a gente tem a Maria Quitéria como uma proto-Joana d'Arc brasileira, mas a gente tem que estar aberto para contratar novas irmãs de batalha. Do Atlântico ao Pacífico, a gente sempre pode lembrar pros países vizinhos que o Brasil é gigante pela própria natureza, tá ligado? O Brasil já tem uma inclinação excelente, quase metafísica pro barraco. Violência, desmantelo e baixaria correm na nossa alma. O problema é que toda essa energia belicosa, essa energia marcial que nós temos, é gasta em tráfico de... em vez de conquista. E, considerando que carioca burro ou lento morre antes de procriar, nós já temos uma fonte para as tropas de choque, tá ligado? Tudo que falta é alguém lembrar pra Argentina que a América Latina não é pra eles conquistarem. Porque nós dois lutamos contra países europeus, eles contra a Inglaterra e a gente contra a Itália. A diferença é que o que a FEB fez contra os italianos nem cavalo faz com égua, e eles não conseguiram aguentar os britânicos, os argentinos não conseguiram aguentar os britânicos no limite da linha logística britânica. Se tudo der certo e o Brasil finalmente tomar vergonha na cara e começar a ser o desespero existencial em forma de país que todo mundo quer que ele seja, em 500 anos alguém vai estar fazendo vídeos em Swahili sobre o quão loucos, violentos, mas eficazes os brasileiros eram. Um verdadeiro impávido colosso de gritaria, violência, putaria, música alta na praia e carnaval eterno se deixarem.
E isso aqui não é um Paraguai de lenda este, pelo contrário, todos serão aceitos como servos e camponeses no nosso império. Eu tô mais do que ciente que eu vou ser pendurado em aia pelas coisas que eu farei em nome do grande Brasil, mas já que eu vou ser condenado por crimes de guerra e contra a humanidade e contra a lei da causalidade, pelo menos que eu me esforce para dar entretenimento para futuros historiadores, assim como os rancorosos e ressabiados e os hilariamente insanos homens do passado fizeram. Até o próximo vídeo ou até o julgamento, depende do que vier primeiro. Esse se tornou o meu novo Jorge favorito. Puta, sensacional. Até me inscrever. Ok, né? Aceito. Ok, aceito. Bem-vindo à bolha.